Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre os motivos pelos quais eu prefiro estudar lendo do que assistindo uma videoaula. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal e compartilhando meus vídeos. Eu fico muito grata por vocês estarem gostando do conteúdo. E também gostaria de pedir que, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho já, que eu vou estar postando vídeos sobre estudo, vlogs e tudo mais. Além disso, caso você queira me acompanhar pelo Instagram, eu tenho um Instagram de estudos, é @estudandocomanna. Me segue lá e se quiser conversar sobre estudos, pode mandar uma mensagem que eu vou responder todo mundo. Agora bora falar sobre o assunto do vídeo. De fato, eu prefiro estudar lendo. Eu sei que muita gente não se adapta a esse tipo de estudos e a realidade é que é muito normal você não se adequar a um estudo, e o que eu vou falar aqui é as minhas opiniões sobre a leitura e sobre as videoaulas. Você pode ter uma opinião diferente e pode ter uma experiência diferente com videoaula, mas essas são as minhas opiniões e é como eu me adequei melhor para estudar. O primeiro motivo pelo qual eu prefiro estudar lendo do que assistindo videoaulas é a memorização. De fato, eu sou uma pessoa que tem a memória muito ruim, minha memória é péssima, literalmente eu posso esquecer meu aniversário, eu esqueço o nome de todo mundo, de pessoas que eu convivi por muito tempo, às vezes eu esqueço, e isso é uma falha da minha memória mesmo. Eu não sei qual é o meu problema, mas eu tenho essa falha na minha memória. Então, assistir videoaulas não me ajudava a fixar o assunto, não me ajudava a memorizar o assunto, a lembrar o assunto. Eu tinha um problema muito grande que eu assistia a videoaula e dali a algumas horas eu não lembrava mais praticamente nada do que eu estudava. Eu até poderia entender o assunto, prestar bastante atenção na videoaula, mas eu não lembrava nada do que eu estudava. Então, assim, mesmo que eu saiba que eu tinha que revisar e tudo mais, não era só uma questão de revisão, porque mesmo passando um dia do meu estudo, eu já esquecia totalmente o que eu tinha estudado, e não era falta de atenção também. Talvez um pouco, mas principalmente porque eu não conseguia fixar por videoaula. Então, ler a apostila foi o melhor método que funcionou pra mim. Eu consigo agora ler a apostila, entender tudo que tá lá, e dali a uma semana eu fazer questões e lembrar exatamente o que eu estudei. Isso me ajudou bastante a não ter que ficar fazendo revisões toda semana, ficar tendo que fazer flashcards sobre tudo, sobre todos os conceitos, todas as fórmulas. Hoje em dia eu consigo lembrar muito melhor as fórmulas, o que eu não conseguia antigamente. Eu raramente conseguia lembrar alguma fórmula, e hoje em dia eu consigo lembrar a maioria dessas fórmulas, o que é uma diferença gritante, e foi graças a estudar pela apostila. Então, estudar pela apostila me ajudou muito a memorizar e não ter que fazer revisões tão constantes uma perto da outra. O segundo motivo é porque eu conseguia criar o meu próprio raciocínio. Eu não sei se isso é uma coisa minha, mas eu percebi que quando a gente está estudando pela videoaula, a gente está seguindo a linha do raciocínio do professor, e às vezes você se sente meio perdido, ou ele, com toda a experiência que ele já tem, pula alguma parte que seria importante para você entender a linha de raciocínio dele. Então, diferentemente das videoaulas, que é um professor falando e ele fala do jeito que é o raciocínio dele, nas apostilas é muito menos confuso, pode ficar muito menos confuso você entender o conteúdo, porque lá você tem todos os detalhes como se fosse um passo a passo do que você tem que saber do conteúdo. Pelo menos a maioria das apostilas são assim. Então, apesar de ser uma coisa objetiva, meio objetiva, né, estudar, para mim você criar o seu próprio raciocínio, sua própria linha de raciocínio e criar seus próprios macetes faz muita diferença. E lendo a apostila você consegue criar isso, você consegue ter seu próprio macete sobre alguma coisa, você consegue ter seu próprio olhar de um assunto, que seria muito difícil aprendendo no olhar do professor, o que faz uma grande diferença quando você vai para a prova, vai fazer as questões. Então, você ter essa linha de raciocínio, sua própria linha de raciocínio, te ajuda a interpretar melhor todo um assunto e te ajuda também a melhorar nos futuros assuntos que são influenciados por esses. Então, às vezes, se você deixar qualquer detalhe para trás em um assunto, pode ser que isso influencie em como você vai entender o próximo assunto.
O terceiro motivo é porque eu fico menos distraída. Quando eu falo sobre ler a apostila, eu não falo simplesmente em você passar o olho por cima e marcando coisas aleatórias. Não, é você ler com total atenção e interpretar cada textinho que tem lá. Então, interpretar corretamente tudo que tem lá, entender como cada coisa se liga, interligar todos os assuntos. Então, pelo fato de eu precisar interpretar tanto o assunto, precisar interpretar tanto o que tá ali, e interligar todo o assunto, isso fazia com que eu me distraísse menos, porque eu precisava de total atenção para entender o que exatamente tá ali. O que é um pouco diferente nas videoaulas, que é muito mais fácil você se distrair, porque você está escutando o professor e pensa que você pode escutar e fazer outra coisa enquanto está escutando. E isso era uma coisa que acontecia muito comigo, que às vezes eu estava assistindo uma videoaula e ficava escutando o professor, mas pensava que eu poderia ficar escrevendo enquanto eu escuto o professor. E, sinceramente, não funcionava pra mim. Claro que cada pessoa funciona de um jeito diferente, mas, por exemplo, eu não consigo prestar atenção em uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. Sempre que eu tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma não sai muito bem feita, então não é muito legal. Desse modo, a leitura me ajudou a concentrar 100% minha atenção nos estudos para que eu criasse o raciocínio e tivesse uma interpretação correta. O quarto motivo é o fato de o material geralmente ser mais completo. Não dizendo que as videoaulas não podem ser completas, isso depende muito do professor, porém, geralmente as videoaulas são mais resumidas, principalmente as que tem no YouTube disponibilizadas, porque o professor quer que seja mais resumida para não ficar tão entediante para o aluno e ele poder ver toda a videoaula e entender o assunto de uma forma mais resumida e mais fácil. Então isso é uma coisa mais particular minha, algumas pessoas vão querer uma coisa mais resumida realmente, mas eu, por exemplo, gosto de ter uma coisa completa porque me faz entender melhor o conteúdo em geral. Geralmente, obviamente, os professores passam alguns macetes que, por exemplo, não tem no livro, porém no livro geralmente tem mais conteúdo do que nas videoaulas. E é por isso que eu tenho a tendência de preferir as apostilas do que videoaulas quando se trata de me aprofundar um pouco mais no conteúdo. O quinto e último motivo é, obviamente, porque é mais adaptado pra mim. É um motivo meio óbvio, mas que muitas pessoas não percebem, que é você analisar os métodos de estudos e ver qual melhor você se adequa. Não adianta você ficar estudando 12 horas por dia se você não vai lembrar de nada no final das contas, você não vai entender metade do que o seu professor disse ou metade do que você leu. Você tem que observar como você está estudando e ser bem lógico quanto a isso. Então, se você está estudando todos os dias e no final de semana você sente que não aprendeu nada, ou que não está lembrando de nada, muda o seu método, procura novas formas de estudar e tenta se adequar a outros jeitos. Não existe só um jeito de estudar, não tem jeito certo ou errado, é o que melhor funciona para você. Então, o melhor é você tentar aprender sobre suas peculiaridades, você tentar aprender sobre você mesmo e adaptar tudo isso para como funciona para você. E às vezes o método que você usa vai servir para todas as matérias que você está estudando, mas às vezes você vai ter que usar métodos específicos para cada matéria e isso também é algo que você tem que observar muito bem. Então, tire um tempo durante seu ano de estudos para analisar os seus métodos de estudos e ver como eles estão funcionando, porque isso não vai ser perca de tempo e vai ajudar muito mais o seu aprendizado durante o ano. Esses foram alguns motivos pelos quais eu estudo lendo a apostila. Fala aqui nos comentários o método de estudo que você usa e os motivos pelo qual você usa esse método. E também, se você quiser ver algumas dicas sobre como estudar sozinho em casa, eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz aqui na descrição e aqui nos cards. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like se você gostou do vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau!